Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 26 de janeiro. O Supremo define data para a retomada dos trabalhos da Comissão Especial, que trata da estrutura de financiamento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. A discussão é sobre a responsabilidade solidária da União em ações contra governos estaduais para fornecimento de remédios fora da lista do SUS. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. A Associação de Delegados questiona no STF a resolução sobre controle externo da atividade policial. Justiça suspende recuperação judicial da 123 milhas. E ainda, Justiça do Distrito Federal mantém prisão de homem que fez disparos com arma de fogo dentro de um condomínio residencial em Brasília. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, marcou para o próximo dia 6 a retomada dos trabalhos da Comissão Especial sobre a estrutura de financiamento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde e a judicialização do tema. A comissão foi criada em setembro do ano passado para promover o diálogo com entes da federação e com a sociedade sobre uma solução consensual para a questão. O ministro é o relator do recurso extraordinário, com repercussão geral, que analisa a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal nas demandas que tratam do fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não padronizados no SUS. O encontro será virtual, entre 13h e 19h. Outras 2 reuniões subsequentes já estão previstas. O prazo de encerramento dos trabalhos é 26 de março. A Justiça de Minas Gerais voltou a suspender a recuperação judicial da 123 milhas. A medida é válida até que o Tribunal de Justiça defina quem serão os administradores judiciais do caso. Repórter Marta Ferreira tem mais informações. A decisão é da juíza Cláudia Helena Batista, da Primeira Vara Empresarial da comarca de Belo Horizonte. A suspensão ocorreu porque ainda não há decisão definitiva quanto aos profissionais que vão atuar como administradores judiciais do caso. A ideia é garantir que os prazos legais sejam devidamente cumpridos. A juíza julgou melhor suspender temporariamente a recuperação judicial, porque no fim de dezembro, o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho aceitou um pedido do Banco do Brasil, maior credor da 123 milhas, e substituiu 2 dos 3 escritórios nomeados para atuarem como administradores judiciais. O Ministério Público do Estado, então, recorreu dessa decisão. E agora os recursos devem ser julgados por uma das turmas do Tribunal de Justiça Mineiro. Ainda não há data para que eles sejam analisados. É a segunda vez que o processo de recuperação judicial é suspenso. A primeira aconteceu entre setembro e dezembro do ano passado. A 123 milhas entrou com pedido de recuperação judicial em agosto de 2023, quando suspendeu os pacotes e a emissão de passagens promocionais e passou a ser alvo de milhares de ações judiciais. A recuperação judicial serve para evitar que uma empresa em dificuldade financeira decrete falência e feche as portas. É um processo em que a companhia endividada consegue um prazo para continuar operando enquanto negocia com seus credores sob mediação da Justiça. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal prendeu um homem suspeito de ter incitado atos violentos em setembro do ano passado. O objetivo dele era impedir o combate ao desmatamento na terra indígena Ituna-Itatá, no Pará. As informações com Rocine Gomes. O suspeito foi preso na casa da namorada, em Marabá, a cerca de 560 quilômetros de Belém, com base no mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal. Durante as investigações, a PF descobriu que o homem usava o WhatsApp para enviar áudios a vários grupos de moradores de uma vila que fica nas imediações da terra indígena Ituna-Itatá. Nas mensagens, ele incita explicitamente a prática de atos de violência e ilegalidade, como a derrubada de pontes, depredação de bens públicos e confrontos violentos com agentes de segurança.
O suspeito estava foragido desde a operação Contra-Golpe da Polícia Federal de setembro do ano passado, que foi realizada para identificar e prender autores e participantes dos ataques na terra indígena. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil está questionando no Supremo Tribunal Federal a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que trata das atribuições do MP para controle externo da atividade policial. Na ação, a ADEPOL afirma que a resolução viola diversas regras constitucionais, como a falta de competência do CNMP para regulamentar a matéria. A entidade alega que a norma permite ao MP realizar investigações criminais de forma ampla, geral e irrestrita, sem controle jurisdicional, o que também é vedado pela Constituição. Aponta também que o objetivo é impor uma relação de subordinação hierárquica ou administrativa das instituições policiais ao Ministério Público. A ação com pedido de liminar foi distribuída ao ministro Edson Fachin. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve preso o homem que fez disparos com arma de fogo dentro de um condomínio residencial no Distrito Federal. Os detalhes dessa história com a repórter Viviane Novaes. O caso aconteceu neste condomínio residencial numa área nobre da região administrativa do Guará, no Distrito Federal. Aqui vivem cerca de 3.000 pessoas. As câmeras de segurança flagraram Damião Constantino Neves Gomes, de 45 anos, no elevador, carregando uma arma de calibre .40, de uso restrito da polícia e das Forças Armadas. Em seguida, ele vai para uma área comum do condomínio e faz disparos. Damião Constantino está preso desde o último dia 19. Agora, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal converteu a prisão em flagrante em preventiva. A juíza do Núcleo de Audiência de Custódia, Lorena Alves, afirmou que o fato é grave e a prisão necessária. Ela disse que o homem tem histórico de ameaça de perturbação do sossego dos moradores do condomínio. Damião não tem porte nem registro de arma. A pistola com que fez os disparos no condomínio era produto de furto. Ele vai responder por receptação e porte ilegal de arma de fogo. Nesta semana, o Ministério Público Federal se manifestou contra todos os recursos apresentados pelo Distrito Federal, IFAM e condomínios de uma quadra em Brasília em ação por obstrução de acesso a estacionamentos públicos. O MPF defende que essas áreas não podem ser privatizadas, conforme determina o conjunto urbanístico da cidade. As informações com o repórter Pablo Lemos. Em 2022, a Justiça Federal julgou parcialmente procedente a ação civil pública do Ministério Público Federal. Foi determinada, entre outras obrigações, a desobstrução do acesso aos estacionamentos vizinhos aos prédios da Superquadra Sul 206, em Brasília. Todas as grades, cancelas e outros objetos que impediam a passagem de veículos foram removidos. O governo do Distrito Federal, o IFAM e os condomínios recorreram, mas o MPF defende que a sentença seja mantida integralmente. Por isso, enviou à primeira Vara Federal Cível do DF manifestação contrária a todos os recursos apresentados pelos réus. Para o Ministério Público, não há motivo para modificação da decisão, porque ficou demonstrado nos autos que os condomínios desconsideraram as diretrizes urbanísticas estabelecidas pelo IFAM, com violação ao tombamento do conjunto urbanístico da cidade. A ação do Ministério Público Federal contra a obstrução dos estacionamentos públicos nessas quadras corre na Justiça desde 2009. No processo, o MPF apontou omissão ou ação ineficiente do IFAM e do Distrito Federal e violação a diversas normas legais pelos condomínios. O conjunto urbanístico da capital federal foi tombado pela União e pelo Distrito Federal. A cidade também foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Por esse motivo, qualquer alteração do plano original está sujeita à observância de normas legais e regulamentares de proteção. Esses estacionamentos próximos aos prédios, por exemplo, são áreas públicas e não podem ser privatizadas, conforme determina o Conjunto Urbanístico de Brasília. Mas o assunto divide as opiniões dos moradores. Eu acredito que deve ser respeitado o projeto urbanístico de Brasília. Eu acho que se é uma área que é destinada ao público, tanto a transeuntes quanto a carros, a veículos, que isso deve ser respeitado. Na realidade, nós ficamos sem saída. Porque
Esses estacionamentos estavam sendo usados exageradamente, invadindo a nossa privacidade, porque o acesso a eles é por baixo do pilotis de cada um desses prédios. Então, isso que eu acho que foi, assim, até certa forma, uma covardia com os condomínios, porque a gente não teve opção. A seguir, a gente fala sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça envolvendo informações sobre riscos cirúrgicos. Voltamos a instantes. Informações sobre riscos cirúrgicos podem influenciar na decisão do paciente fazer ou não um procedimento médico? Isso vai depender do tipo de cirurgia. E o Superior Tribunal de Justiça entende que há consequências jurídicas distintas desse dever de informação. É o que nos conta a repórter Catiúcia Neri. Quando alguém precisa ser submetido a uma cirurgia não eletiva, aquela de emergência, a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça entende que a prestação de informações prévias sobre o procedimento terá pouca influência na decisão do paciente em fazer a cirurgia. Isso porque ela é imperativa, necessária para o restabelecimento da saúde. Já nos casos de cirurgia eletiva, essa influência é maior, pois o paciente pode escolher não se submeter à intervenção se não quiser correr os riscos envolvidos. O assunto chegou aqui ao STJ a partir da ação de uma mãe que perdeu a filha durante uma cirurgia eletiva para tratamento de adenoide e retirada de amígdalas. A paciente teve um choque anafilático causado por uma anestesia geral. A mãe alegou que os médicos violaram o direito de informação do paciente. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou a responsabilidade dos médicos que fizeram a operação por entender, com base em um laudo pericial, que não houve negligência, imperícia ou imprudência. Em recurso especial ao STJ, a mãe da paciente voltou a alegar que a conduta dos médicos violou os deveres de informação e de transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. A relatora do caso, ministra Isabel Galotti, entendeu que a morte aconteceu por reações adversas à anestesia e que não era possível prever o problema. Por isso, concluiu não haver razão para condenar os médicos. O Ministério Público Federal está atuando para garantir que a farmácia do Hospital Universitário de Lagarto, em Sergipe, tenha farmacêutico 24 horas. Repórter Márcio Fontinelli. Durante uma fiscalização, o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe descobriu que a farmácia hospitalar não tem um profissional especializado e, com isso, está liberando medicamentos sem supervisão. O fato vai contra o que determina a lei no Brasil. Por isso, o Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça contra a União, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e a Fundação Universidade Federal de Sergipe. Entre os pedidos estão a contratação de um farmacêutico para trabalhar 24 horas e a regularização do cadastro do hospital no CRF de Sergipe. O site Mercado Livre deve excluir anúncios de venda de mercúrio, normalmente utilizado em garimpos. A recomendação foi feita pelo Ministério Público Federal. Madeleine Machado. A recomendação do Ministério Público Federal para retirar os anúncios de venda de mercúrio na plataforma de vendas do Mercado Livre foi feita para combater o comércio da substância. O mercúrio é utilizado no garimpo para separar as partículas de ouro das impurezas e seu comércio é controlado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Na recomendação, a Procuradoria da República no Amazonas informa que a intoxicação por mercúrio pode causar sérias consequências neurológicas e, em casos extremos, morte. Além disso, é uma substância perigosa para a vida intrauterina e para o desenvolvimento infantil. A situação é grave e se alastra pela região amazônica, colocando em risco a vida das comunidades indígenas. Estudo realizado em 2019 pela Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arrouca, constatou a presença de mercúrio em 56% das mulheres e crianças Yanomami que habitam a região de Maturacá, no Amazonas. Uma das principais formas de contaminação acontece por meio do consumo de peixes e frutos do mar contaminados pelo mercúrio, utilizado no garimpo ilegal de ouro.
A Justiça do Trabalho realizou nesta sexta-feira uma audiência pública sobre gênero, raça e diversidade. No evento online, representantes da sociedade civil, organizações e entidades apresentaram sugestões para que um protocolo de atuação com perspectiva antidiscriminatória seja criado. Repórter Pablo Lemos. O evento, organizado pelo Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, foi transmitido ao vivo pelo canal do TST no YouTube. Entre os participantes estiveram a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o Coletivo de Estudos Transfeministas e a Associação Nacional da Advocacia Negra. Cada representante pôde apresentar sugestões ao grupo de trabalho instituído e focado em gênero, raça e diversidade no âmbito da Justiça do Trabalho. O objetivo é orientar a magistratura trabalhista sobre condutas que devem ser observadas para promover julgamentos atentos a processos históricos e estruturais de desigualdade. De fato, é necessária uma postura ativa, antidiscriminatória, não só de quem julga, mas de todos os atores do sistema de justiça. Pois a conduta mais comum, mais, aspas, natural é, em razão da construção histórica e cultural da sociedade, ela é carregada de vieses e preconceitos. Daí a ideia de colocar lentes que permitam perceber as realidades e interpretar a legislação a partir do que diferencia os sujeitos, para que, reconhecendo as diferenças, busque-se promover a equidade e efetivar a justiça. Além disso, a Justiça do Trabalho também está desenvolvendo estudos para a elaboração de outros 2 protocolos, um com perspectivas de infância e adolescência e outro de trabalho escravo contemporâneo. Para isso, 3 grupos foram instituídos em outubro de 2023. Juízas e juízes vão poder recorrer aos documentos protocolares, por exemplo, para se informar sobre conceitos-chave e coletar orientações a fim de melhorar a atuação e condução dos casos. Lamentavelmente, ainda existe no imaginário social a ideia de que todos somos iguais, mas não em direitos e obrigações como deve ser, mas uma igualdade centrada nos padrões tradicionais, como, por exemplo, da família nuclear, branca, cis-heteronormativa. Desde 2021, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero. O documento aborda desigualdades nesse sentido e como elas se expressam, inclusive nas estruturas do Poder Judiciário. A adoção das diretrizes contribui para uma atuação da magistratura sem preconceitos. A Sociedade Brasileira de Computação vai fazer a inspeção no código-fonte da urna eletrônica nesta segunda e terça-feira, na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O código-fonte é responsável por um conjunto de instruções que determina como a urna e os sistemas eleitorais vão funcionar. Quem vai fazer a inspeção pela entidade será Roberto Samarone, que terá acesso à sala multiuso localizada no subsolo do TSE. Até o momento, o partido União Brasil compareceu ao TSE para auditar o código-fonte. No dia 10 de novembro, 2 representantes do União Brasil fizeram a inspeção. O tribunal não faz intervenção na auditoria realizada pelas entidades, que são livres para trabalhar como desejarem. Servidores do Senado Federal agendaram a inspeção para 20 de fevereiro. 14 classes de entidades, incluindo partidos, órgãos públicos e universidades, podem inspecionar o código-fonte da urna, que está aberto desde o dia 4 de outubro. No próximo bloco, o assunto é tecnologia. Vamos falar sobre inclusão digital e sobre como as ferramentas tecnológicas podem ajudar também na área da saúde. Até já! O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul implementou 8 pontos de inclusão digital nos municípios do estado. As unidades de atendimento devem aproximar ainda mais a justiça do cidadão. Os pontos funcionam como uma extensão do Fórum da Comarca. Confira na reportagem de Eli Cristina Azevedo. O Poder Judiciário de Mato Grosso segue dando passos importantes para garantir o acesso da população aos serviços públicos com a implantação dos Pontos de Inclusão Digital, PIDs. O serviço, que era conhecido como Posto Avançado de Atendimento Digital, passou por uma adequação, atendendo à resolução do Conselho Nacional de Justiça.
As unidades têm a missão de ampliar a capacidade de atendimento descentralizado aos cidadãos por meio da tecnologia. E os serviços são os vários. Eles podem participar de comarca, eles podem ser intimados de modo eletrônico, eles podem, inclusive, por meio de advogado constituído, ingressar com uma nova ação, eles podem fazer consultas processuais, ou seja, há uma gama muito grande de serviços que hoje são ofertados de modo digital e agora nós estamos estendendo a mão do Poder Judiciário para as municipalidades em que não há sede de fórum. Os PIDs também possibilitam a participação das partes em audiências processuais e pré-processuais telepresenciais. E a partir que nós precisamos de ter uma audiência, foi chamado através do vídeo, né? Eu achei muito útil para a nossa cidade. Ao todo, 8 pontos já foram instalados no estado por meio de parcerias. E a meta é expandir esse atendimento. Com esse posto avançado aqui vai ficar muito mais prático, mais acessível. Você pode vir qualquer hora dentro do horário de atendimento, consultar seus processos e com baixo custo para aquela pessoa que teria que se deslocar até o município vizinho hoje. A tecnologia chegando, aproximando as pessoas, diminuindo distância e fazendo com que nós possamos chegar mais próximo do cidadão. E a tecnologia tem ajudado a ciência no diagnóstico de doenças. O problema é que a grande demanda muitas vezes dificulta o acesso a todos. E o jeito é recorrer à justiça. Vamos conferir na reportagem da Renata Teodoro o caso de uma estudante de Brasília que se curou de um câncer raro. O uso da tecnologia foi fundamental para direcionar o tratamento. A ciência e a tecnologia têm sido cruciais para o progresso da humanidade. Enquanto uma faz o estudo da natureza, do universo e do corpo humano, a outra desenvolve técnicas científicas e faz avanços tecnológicos que ajudam a salvar vidas. Um estudo do Instituto Nacional de Câncer mostra que, em 2020, foram constatados 19,3 milhões de novos casos de câncer no mundo. A pesquisa mostra ainda que 1 em cada 5 indivíduos terão câncer durante a vida. O de mama feminino é o mais comum, com 2,3 milhões de casos novos. Em seguida, vem o câncer de pulmão, com 2,2 milhões. Cólon e reto, com 1,9 milhão, próstata, com 1,4 milhão e pele não melanoma, com 1,2 milhão de casos novos. O tratamento da Pamela durou 1 ano. Notei com o tamanhozinho de um caroço de feijão e 3 meses depois ele já estava do tamanho de um caroço de azeitona. Em novembro apareceu do lado de cá, do lado direito. Esse aqui, rapidamente, ele chegou ao tamanho de um limão. Aqui eu palpava mais 6 nódulos. Foi quando eu realmente fiquei preocupada. Depois apareceu na axila, minha axila esquerda. Apareceu um bem grande, do tamanho de uma laranja, que eu não conseguia mexer o meu braço. E por último, ele apareceu nessa região aqui do pescoço, já atrás, perto da nuca. Fora os nódulos que ela não sentia. O diagnóstico apontou para linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer com origem no sistema linfático. Pelos exames feitos por um equipamento de imagem chamado PET scan, que faz tomografia por emissão de pósitrons, é possível ver aonde o câncer ainda está presente, que são esses pontos mais luminosos. Viemos no Hospital de Base, em Brasília, onde a Pamela recebeu tratamento para ver de perto como funciona o equipamento. Ele abrange toda a parte oncológica e ele nos traz assim, um diagnóstico mais preciso, não só no início, como no meio do tratamento e no final. Então, ele direciona o médico num tratamento mais eficaz dos pacientes oncológicos, no caso. Sem o PET scan, eu não faria a quimioterapia. Então, hoje, os pacientes oncológicos e hematológicos que tratam o câncer, eles não iniciam o tratamento sem o resultado do PET scan, porque o PET scan ele é um exame de estadiamento da doença. Defensor público do Distrito Federal, Márcio explica o motivo do PET scan ainda ser um equipamento de difícil acesso à população. Essa dificuldade ela pode ser ocasionada por várias causas. O fato de não haver realmente o exame, o fato do aparelho estar avariado, quebrado, ou o fato de haver uma demanda muito grande. Em qualquer uma dessas hipóteses, é possível, mediante o relatório médico, que o cidadão compareça na Defensoria Pública para que possamos, primeiramente, expedir um ofício para a Secretaria de Saúde
para agendar o exame vindicado. Se houver uma resposta negativa, aí sim o próximo passo é o ajuizamento de uma demanda judicial. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia e um excelente fim de semana para você.